amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos reunimos uma vez mais, qual faziam os primeiros cristãos, que se buscavam para que aqueles pergaminhos primeiros fossem absorvidos, e para aqueles que presenciaram a experiência com Jesus, nos contaram o seu Evangelho e marcaram em nossos corações as marcas do Cristo em nós. Hoje, Senhor, agradecemos por tudo que o seu Evangelho nos proporciona, pelas retas seguras que traçamos para o nosso progresso moral. Nós agradecemos, Senhor, esta equipe espiritual de espíritos amorosos, misericordiosos, responsáveis por este Evangelho, que solenemente estão apostos para que o fluxo inspirativo da Boa Nova do Reino de Deus possa permear os nossos pensamentos e instalar em nossos sentimentos a coragem e a fé, o bom ânimo e a esperança, alavancas do trabalho com Jesus. Abençoa-nos, Senhor, uma vez mais, e que estes Espíritos amigos possam suprir as nossas imensas dificuldades, para que a verdade cristalina das leis de Deus possam transparecer em nossos pensamentos de toda a humanidade nesta hora, Senhor. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler um trechinho do capítulo 14, item 9. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. E o Livro dos Espíritos, na questão 917, nos orienta assim: a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como hoje se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Nós estamos conversando e refletindo há dias sobre o culto do Evangelho no lar e o Evangelho na família, na experiência dos relacionamentos. Como nós vamos implantar o Evangelho na experiência dos relacionamentos para que a nossa casa construa um lar. E o nosso lar, a nossa família, as casas, são compostas de pessoas em várias fases existenciais. E hoje nós queremos nos dirigir às famílias que têm crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos, para que esse Evangelho no lar possa socorrer e atender às profundas necessidades da criança e do jovem.
nós sabemos que os pais precisam se pôr num estado de profunda observação, palavras do Livro dos Espíritos. Observação. Mas como observar as tendências do outro se eu não identifiquei sequer as minhas? Se eu não sou capaz de visitar o meu íntimo e identificar os males que me acometem com lucidez? Então, quando estamos nesta fase, aquilo que nós pensamos observar no outro nada mais é do que a projeção de nós mesmos. E com isto, nós ficamos muito distantes no relacionamento profundo com os filhos, sejam eles crianças ou jovens, porque nada sabendo de nós, como posso saber do outro? Aquilo que eu registro do outro podem ser meros comportamentos que não revelam o espírito que ele é, que não traduzem sequer a sua personalidade, mas apenas um estereótipo de comportamentos formalizados pela moral social, e não conseguirmos adentrar ao espírito. Então, a primeira premissa dos pais que querem dar no seu evangelho no lar um alimento, um nutriente espiritual para os seus filhos, precisam seguir isto. Olha, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, manejar as características, como se conhece de manejar as inteligências, porque as inteligências são muito bem manejadas pela parte cognitiva que a escola traz. E a escola vai formar mesmo o cidadão, mas só o lar vai formar o homem de bem. E esses espíritos que foram confiados na condição temporária de filhos, foram confiados a essa família para se tornarem um homem de bem na exata proporção do que de bem eu tenho em mim. Na exata proporção. E vai chegar um momento que eles têm um arcabouço moral, às vezes muito maior que o nosso, que seguirão as suas potências divinas, ampliarão as suas potências divinas. Mas enquanto estão sob a tutela do lar, eles precisam receber os nutrientes do Evangelho. Então, olha só, essa arte exige tato, sensibilidade, experiência e profunda observação. Sem a sensibilidade e sem a experiência de sentir o outro ou de me perceber como espírito, dificilmente perceberei meus filhos, aqueles espíritos a nós confiados. E então nós vamos nos armar de tantas queixas, nós percebemos as queixas dos pais em relação aos filhos, é pela exata ausência de percepção do que realmente aquele espírito precisa, porque sequer às vezes não sabemos o que precisamos. Então, a gente também vai... As crianças que estão sendo evangelizadas, de que maneira os pais podem ajudá-las, a fim de que a evangelização que elas recebam na casa espírita possa continuar no lar durante o evangelho em família e nos demais momentos? É uma pergunta recorrente para todos nós, evangelizadores dessa casa. Os pais querem muito saber, estão ávidos de saber. Então, aos pais compete a observação das tendências, das naturezas dos seus filhos, das predisposições, dos talentos, das qualidades morais que a criança desde pequena já manifesta, porque ela é um espírito. Ela não é um adulto em miniatura, ela é um espírito num corpo infantil e que traz potencialidades espetaculares e grandes talentos. Mas fazer uma estimulação constante em despertar qualidades é uma ação saneadora às más tendências da criança.
Se os pais estivessem mais voltados a perceber o bem que aquele espírito traz, os valores que já despontam e valorizar veementemente, aquele ser vai estruturando uma personalidade confiante de que está sob o amparo daqueles pais, que aqueles pais os conduzem para serem homens de bem e não somente bons cidadãos que cumprem regras sociais. Porque há uma diferença em cidadãos muito bons que cumprem as regras, mas que emocionalmente são frágeis ou imaturos, ou incrédulos, ou rebeldes. Mas a gente compreende que essa fase da criança pequena, também os pais são jovens e inexperientes muitas vezes. Mas nós podemos dizer que a qualquer momento nós podemos reverter um processo, a qualquer momento. E essa é a esperança de progresso que a evangelização de espíritos nos traz. Por mais imaturos que sejam os pais, há entre eles e os filhos um grande período de convivência, e essa convivência, esse estreitamento, faz com que as nossas energias, como padrões morais, vão se imantando no outro, vão envolvendo o outro naqueles padrões, naquelas características construídas milenarmente por aqueles pais. Essa é a garantia de que essa educação está se fazendo, mas para isso há necessidade do relacionamento. Nós não estamos dizendo que os pais devam discursar para os filhos discursos morais, mas nós estamos dizendo que os pais devam se relacionar profundamente com seus filhos para que possa inocular neles as verdades que já calam fundo em si, as vibrações que vão estimular os talentos divinos que o filho trouxe também. E se nós estivermos desavisados dessa possibilidade, nós vamos ficar entretendo as crianças em atividades lúdicas que não abastecem aquele espírito. Não que a criança não deva brincar, mas a criança não veio o tempo todo para brincar. O espírito desse milênio veio ávido da verdade. Ele questiona tudo e todos, porque ele já não tem mais tempo a perder com as ilusões do mundo. E ele precisa um norte, e esse norte os pais poderão dar. Todos nós temos a tendência para o bem, porque isso é a natureza divina em nós. Todos nós temos uma tendência para o bem, muito mais do que para o mal, porque a nossa natureza é divina. Os pais devem ajudar a evangelização dos seus filhos no lar, continuando com o culto, sobretudo pela exemplificação. E nós vamos pensar assim, olha, o lar é a escola do exemplo. Mas muitas vezes a criança chega da aula de evangelização e encontra os pais já no caminho para casa, brigando, irritados, reclamando, atritando, se hostilizando. Lentamente considera que aquilo que acaba de ouvir na casa espírita é uma teoria agradável, como toda e qualquer outra, mas inócua, que não modificou eles, que o levaram a receber a própria evangelização. Então, não tenho força para praticar, diz a criança. Porque se meus pais, que acabaram de sair da casa espírita e lá frequentam há X tempo, estão nessa condição, então tudo que eu ouvi da evangelização é legal. É legal, mas é inaplicável. E aí começa a nascer a incredulidade, né? Então é muito importante os pais
também se sentirem sendo evangelizados em suas casas espíritas, se sentirem sendo levados a observar quem são e desenvolverem o trabalho no bem tão intenso que gere recursos morais nos quais os pais precisarão se respaldar para fazer a transformação necessária. Porque não tendo esses recursos superlativos desenvolvidos, que é o recurso da fé, que é o recurso da caridade, que é o recurso da indulgência, que é o recurso da renúncia, do sacrifício dos interesses pessoais todos os dias, se esse recurso não for vivenciado, não teremos força para a transformação. A nossa transformação não é alguma coisa do comportamento, é da essência do espírito. E para mudar essa tessitura perispirítica arraigada na nossa personalidade, nós precisamos tecer, vibrações tão melhores, tão mais felizes, tão mais pacificadas, que reajam com a minha predisposição. E então eu terei forças. Lembrando que todos nós estamos em situações semelhantes, que todos nós estamos em grandes lutas, mas que essa luta precisa ser lúcida. Como fala o Evangelho, amai a Deus, mas sabei por que o amais. Então, é importante que os filhos, seja na primeira infância, seja na juventude, jovens adultos que sejam, possam encontrar naquele momento de reunião familiar, chamado Evangelho no Lar, um momento de abastecimento, de refrigério, de alegria, de satisfação, de dúvidas que são resolvidas, conflitos que são direcionados, amparo que são esperados. Para isso, os pais precisam ter internamente essa disponibilidade. E vamos continuar esse tema por algum tempo ainda. Nós sabemos que a prece, porque isso está no Livro dos Espíritos, é um recurso imprescindível para que nós possamos espiritualizar a existência. Mas, por incrível que pareça, não é tão simples nós fazermos a prece quando a nossa mente, o nosso coração, os nossos interesses estão mergulhados no mundo. Porque estabelecer uma conexão com nosso Pai, com os espíritos superiores, com Jesus, para que nós possamos realmente sentir o efeito da prece, é necessário que nós tenhamos na nossa vida momentos de introspecção. Momentos em que nós nos permitimos estar conosco mesmo e buscar na nossa intimidade essa centelha divina que habita em todos nós. E para que ela se manifeste, evidentemente é necessário que nós tenhamos um ambiente propício para isso acontecer. Então nós vamos observando que uma coisa está ligada em outra coisa, que está ligada em outra coisa. Então, nós começamos esse processo de aprender a orar, vendo alguém orar, nos sensibilizando com a oração de alguém. Então, quando nós estamos no lar e
estão todos reunidos e alguém faz a prece e há uma atenção, um prestar atenção naquela prece, nós vamos ficando magnetizados por aquelas vibrações e vamos acompanhando em elevação aquele que está orando. Por isso que Jesus fez aquela oração que toda a humanidade conhece. Porque ele sabia que naquele momento em que ele estava orando, muitos teriam condição de acompanhá-lo naquela prece. De ir com ele, evidentemente, não na transcendência que ele foi, não na profundidade que ele foi, mas acompanhá-lo magneticamente naquela prece. Por isso a importância de nós sempre iniciarmos com a prece, para que haja realmente essa possibilidade em nossas vidas. Então, Joana de Ângeles, nesse SOS Família, ela faz o seguinte comentário: as cargas vibratórias deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras vãs rareando ao suave, doce contágio do seu amor, se modificam as expressões de desarmonia e de desconforto, produzindo natural condição de entendimento, alegria e refazimento. A prece, ela tem esse poder magnético de desfazer do nosso campo mental, mesmo que seja momentaneamente, aquelas vibrações acumuladas que, se não são desfeitas com uma certa exatamente, de forma periódica, se a prece não é feita de maneira periódica, o que vai acontecer? Essas densidades vibratórias vão ficar incrustadas no perispírito. E nós que somos cristãos, sabemos que isso é a mais absoluta verdade. O lar, então, que tem o hábito da prece, diário ou semanal, não importa a frequência, em que os membros ali se congregam para aquele momento de prece, de leitura do Evangelho, há uma verdadeira varredura magnética nos nossos campos. E essa varredura, ela possibilita que não seja incrustado essas vibrações. Crer nisso e nos movimentarmos para estabelecer essa condição no nosso lar pode trazer uma nova realidade para a Terra. Porque muitas vezes nós vamos trazer para o lar espíritos que são irritadiços por natureza. A gente não pode nem olhar que ele já se irrita. Só que ele nasce num corpo infantil, numa nova matriz orgânica. E a prece e o passe e as conversas edificantes é um socorro a esse vício mental, que tem o poder, sem sombra de dúvida, de desmagnetizar
essas vibrações corrompidas. E nós precisamos nos lembrar dessa importância. Vamos ver com certeza aqueles lares com o hábito por décadas da prece, transformar aquelas almas que chegam à Terra em condições de miséria moral e espiritual, em espíritos mais prontos para a convivência na sociedade. Porque recebem essas vibrações. Então, quando a Joana de Ângeles coloca isso, que essas cargas deletérias, imagina o que aconteceu com aqueles espíritos que estavam ouvindo Jesus orar. A chuva que eles receberam, magnética, daquele momento que Jesus se conectou publicamente com Deus, o campo vibratório que se formou e quantos espíritos ali foram simplesmente curados, despertados. Então, nós temos a centelha divina, todos nós temos, mas ela não desabrocha sozinha. Nunca, jamais, em tempo algum. Para que essa centelha divina desabroche, para que os conteúdos, como a Célia colocou, porque todos nós temos esse potencial do bem dentro de nós, mas é necessário um ambiente propício para isso. E obviamente que isso não se fará num lar, numa casa, numa família, que os membros não estão atentos a construir esse ambiente magnético. Por isso que nós temos falado quase todos os dias que lar não é casa e nem família. Tem muitas pessoas, a grande maioria das pessoas gostam da família, mas detestam o lar. Gostam de estar em família, para beber, para comer, para fazer festa. Gostam do movimento da família, adoram, mas detestam o lar. Como assim detestam o lar? Na hora que tem um problema, na hora que tem uma dificuldade, cada um foge para um lado. Cada um se ausenta de uma forma, se anestesia de um jeito. Um não quer ver, o outro não quer comentar, o outro não quer conversar sobre o assunto, não, deixa para lá, isso aí depois se resolve. Então, adora a família e detesta o lar. Porque lar é outra coisa, né? Então, quantas vezes a esposa chega para o marido e quer comentar um problema de um filho, um problema de um familiar, e o marido fala, não, agora estou ocupado, não, eu vou deitar, não, agora estou cansado, não, deixa isso para depois, não, isso não tem nada a ver. Não é? Mas ele está lá, sustentando a família, pondo dinheiro dentro de casa, não é verdade? Está lá, adora a sua família, só não gosta do lar. Então a gente tem que refletir, porque esse lar se constrói na base da prece e do Evangelho. Vamos fazer a nossa prece.
Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome. Rogamos ao seu coração misericordioso que nos envolva, que nos proteja, que possamos, Senhor, ainda nesta existência, despertarmos para os nossos compromissos espirituais, estabelecermos junto à nossa família o lar que se perpetua, Senhor, no mundo espiritual e de novo quando renascermos, que nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo, Senhor, a construção de nós mesmos, aprendendo a orar, a sintonizar com o seu amor, para que a nossa existência, Senhor, possa ser cercada de bênçãos. Mil vezes obrigado, Jesus, porque nos encontramos aqui em seu nome, rogando amparo aos nossos irmãos que se encontram enfermos, obsediados, mergulhados no mal, distantes da luz e da verdade. Que eles também possam ser visitados nesta hora, sensibilizados por alguém que, pelo exemplo, envolve-os em vibrações amorosas. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos sobre a tutela de Ismael, esse Espírito que o Senhor confiou esta nação de luz, e que nós, na terra do Cruzeiro, possamos operar com o que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.